Olá, sou Luciana, psicóloga. Trabalhamos aqui, somos profissionais, trabalhamos na Policlínica, no município de Piripá. Dardane, fisioterapeuta, Júnior, fisioterapeuta também. Estamos aqui para apresentar o projeto que tem como nome Saúde Mental na Dor Crônica. Em setembro é o mês da conscientização sobre a dor crônica e prevenção ao suicídio. Este projeto contará com vários profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, psiquiatras e toda a equipe de saúde. Iremos realizar capacitações com os agentes de saúde, rodas de conversa nas unidades de saúde, uma palestra com o psiquiatra do nosso município, o Dr. Maurício Fábio, e também fecharemos com um projeto de um grupo terapêutico que tem como nome Saúde Mental na Dor Crônica. É um projeto, é uma idealização nossa como profissionais, juntamente com os enfermeiros. Iremos trabalhar com pessoas que passam por esse sofrimento que é o problema da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que acomete várias, principalmente mulheres. No nosso município, nós temos uma incidência muito grande de pessoas que têm fibromialgia. E, em virtude disso, percebemos a necessidade de estarmos falando, de criarmos um grupo para trabalhar com essas pessoas que têm essa dor, uma dor intensa, uma dor crônica, um sofrimento muito grande. Então esse projeto é um projeto nosso e também é um sonho, também da enfermeira Sátila, e juntamos, cada um na sua área, cada um com a sua contribuição, eu como psicóloga, Dardane, Júnior como fisioterapeutas, temos a nutricionista, o psiquiatra, os médicos do município. Então esse é um projeto que iremos, cada profissional irá contribuir com a sua parte, com que cada ciência trará de informação para lidar melhor com esta doença. Vamos falar um pouco sobre a dor crônica. A dor crônica ela é caracterizada por dores por mais de 3 meses. Então, normalmente ela não tem uma causa específica. O paciente ele acaba apresentando essa dor, um período de melhora e de piora, mas ela permanece por um longo período. No caso da fibromialgia, o paciente ele apresenta uma dor, normalmente uma dor difusa, que dura por períodos, muitas vezes longos, mas ele varia a intensidade da dor. Então a fibromialgia, uma das características dela é apresentar essa dor difusa, que pode ser nos ombros, nas costas, entre as pernas, nos quadris, no pescoço. Então o paciente às vezes ele sente uma dor não específica, ele sabe que existe uma dor, mas ele não consegue expressar como que é essa dor. O paciente ele evolui com essa característica de dor crônica. Então assim, dentro do contexto de dor crônica, a fibromialgia é uma das doenças mais conhecidas, Ela deve ser avaliada no contexto físico, psicológico, no geral. Luciano vai falar um pouco para vocês a respeito disso. E minha colega também vai falar um pouco sobre os sintomas da fibromialgia dentro do contexto clínico. Os sintomas mais recorrentes para aquelas pessoas que apresentam a fibromialgia, além da fadiga crônica, o estresse, o estresse tanto emocional como o estresse físico também, a sobrecarga emocional, a sobrecarga física, além da dor generalizada, como o meu colega Júnior falou. O diagnóstico é feito pelo médico, após ser descartados todas as outras patologias, fecha o diagnóstico clínico de fibromialgia, existem testes, escalas que também podem ser feita com o paciente. Após esse diagnóstico de fibromialgia, entra uma equipe multidisciplinar, que são fisioterapeutas, nutricionistas, o médico entra com a medicação necessária para cada paciente, e a fisioterapia, o objetivo principal é tentar controlar a dor, tentar controlar a fadiga que o paciente sente, além dos distúrbios do sono, que o paciente apresenta, e é comum esses pacientes apresentarem. Então, a gente, como fisioterapeuta, a gente orienta esse paciente em relação ao sono reparador,
O tratamento da fisioterapia consiste também em melhorar a qualidade de vida desse paciente, para que esse paciente retorne para as atividades de vida diária, laborais, de trabalho, e que ele consiga tentar ter uma vida mais saudável, melhor possível. Como eu disse, a nutricionista vai tentar controlar, né, a questão do sobrepeso do paciente, da alimentação, e a psicóloga vai entrar na parte psicológica desse paciente. Dardani falou uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de fibromialgia, há muito tempo atrás, eu acredito que uns 8 anos atrás, eu atendi uma paciente em outro município. Eu trabalhava em Cundembo na época e ela tinha um diagnóstico de fibromialgia. E nas conversas que a gente tinha porque era uma doença nova até então, e até pra gente trabalhar no processo psicoterapêutico também é uma questão muito nova. E na época eu estava estudando, terminando minha pós, eu sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que é uma das especialidades que tem mais efeitos, né, positivos no tratamento da fibromialgia. E eu me lembro que eu levei esse caso, né, para os meus professores da pós. Era uma situação bem delicada, ela sentia dores constantes, e às vezes ela ficava 15 dias sem ir na terapia devido às dores, principalmente ao acordar. Ela não conseguia, sempre uma coisa que ela me falava muito, que ela não conseguia levantar da cama, que era a parte mais difícil do dia, era o levantar da cama, devido às dores muito intensas. E aí a gente volta assim, né? O que o sofrimento mental age, né, na pessoa que tem fibromialgia? Qual é o tamanho desse sofrimento? O que o emocional abala tanto as pessoas com fibromialgia? Então as dores crônicas, ela mexe muito com o sistema nervoso, mudando a forma como esse paciente lida com o estresse. Por isso que a Dardani falou uma coisa muito importante, a fadiga constante, né? Uma fadiga intensa, que leva o paciente a se isolar. O isolamento é um dos fatores também da fibromialgia, porque você acaba se isolando, porque você não sente vontade, não tem vontade de fazer nada, o seu rendimento cai, o rendimento da sua rotina diária ele cai, aquela falta de energia, você deixa de fazer suas atividades que antes você fazia. Tem semanas assim que você não consegue fazer quase nada, então isso compromete no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, social, você se isola. E aí vem uma coisa muito importante. Fazendo algumas pesquisas sobre a fibromialgia, eu me lembro dessa paciente. Ela falava muito sobre a culpa. Então ela tinha um sentimento de culpa muito grande. Era como se ela fosse a causadora daquilo ali. Porque a doença, às vezes, incapacita a pessoa a fazer coisas que antes eram normais para ela fazer, como simplesmente levantar da cama, fazer as atividades diárias e trabalhar. Então era um sofrimento muito grande para ela. Então ela se sentia culpada por não conseguir fazer isso. Então, isso gera um processo extremamente doloroso e pode gerar ansiedade, pode gerar depressão. Vários pacientes que têm fibromialgia, ele tem episódios de ansiedade e até de depressão, síndrome do pânico. Então, eles têm que fazer um tratamento. Então, a gente volta para o cuidado, né? O se cuidar. Uma coisa que eu sempre falo, como é que nós devemos fazer? O cuidar da nossa saúde mental. O cuidar da nossa saúde mental, mais do que nunca, hoje em dia, é uma coisa extremamente importante, se cuidar. Quem sou eu, né? O autoconhecimento, a fibromialgia, ela tem a questão emocional, ela está inteiramente interligada, porque tem o processo da somatização. O que é a somatização, Luciana? Você somatiza suas emoções no corpo. Então o corpo dói, manchas na pele, dermatites, queda de cabelo e vários sintomas que acometem o paciente. Então, assim, o aprender a lidar com as emoções. Eu lembro que ela falava quando ela tinha um problema, ou no trabalho, ou na família. Eu me lembro que ela passava uma situação bem estressante com o filho dela. E toda vez que tinha esses problemas emocionais, a dor era mais intensa. Então, o trabalhar esses problemas emocionais é extremamente importante. Por isso que todo paciente que tem fibromialgia, ele precisa fazer psicoterapia. Porque a medicação é um paliativo na questão física da dor. Mas as questões internas, a medicação não trabalha. Então você tem que trabalhar isso na psicoterapia, que é extremamente importante. Uma coisa que a gente vai falar, que eu acho extremamente importante, são os gatilhos, né?
quais são os gatilhos que você está bem hoje e de repente amanhã você não está. Então esses gatilhos são o estresse do dia a dia, né? São os problemas emocionais que está inteiramente ligado, como eu falei anteriormente. Então cuidar de você, se autocuidar, fazer uma atividade física, praticar exercícios, fazer acupuntura, fazer terapia. Outra coisa extremamente importante, buscar apoio da família. Porque muitos pacientes com a fibromialgia, eles falam dessa dificuldade que tem de ter esse apoio familiar, porque as pessoas não entendem. Porque não é uma dor que às vezes você vai lá, toma um remedinho e sara, ela continua, ela é persistente, ela é constante. E a gente precisa desse apoio familiar. Então a terapia vai ajudar você também a buscar esse apoio, a lidar com a família. E os familiares lidar também com os problemas com que você tem. Então, porque para o paciente que tem fibromialgia, o estresse, ele é determinante, né? Tanto desde as mudanças climáticas, eu acredito que agora no frio, né, os terapeutas podem falar, acho que a dor ela é mais intensa, como as questões alimentares, as mudanças de rotina. A pessoa que tem fibromialgia, ela tem uma resistência muito grande a mudar de rotina e quando muda, pode ser um fator estressante. Então, assim, a gente tem que viver bem, se conhecer as nossas emoções, né? Porque nós somos um todo, a gente é mente, a gente é corpo, então tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, está inteiramente ligada com as nossas dores. Então, para o paciente que tem fibromialgia, se autoconhecer, conhecer suas emoções, sabe aquela coisinha, o que me deixa feliz, o que me deixa triste, o que me angustia, o que Luciana gosta de fazer, o que deixa Luciana bem, isso é o autoconhecimento. E a gente precisa se conhecer, principalmente que tem fibromialgia, para ele entender que isso aqui vai despertar esse gatilho, para ele entender que se ele fazer isso vai gerar um estresse, que às vezes o trabalho pode ser adoecedor, a própria família, a condição do casamento, as relações conflituosas com os filhos, com o marido. Então as relações interpessoais, ela é determinante no sentido de gatilho para causar essas dores intensas. Então se cuidem, então esse é o objetivo do nosso grupo. O objetivo desse grupo terapêutico é levar esse paciente a se conhecer, a mudar hábitos alimentares, a fazer atividade física, exercícios que melhoram o condicionamento físico, a terapia, a se conhecer no processo de ansiedade, de estresse. Então o grupo é muito importante nesse sentido. Então esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo desse grupo terapêutico. Que nós iremos, né, no mês de setembro, a gente vai fazer todo esse processo de conscientização na nossa comunidade, saber quem são essas pessoas que têm fibromialgia para estar participando, porque assim, Luciana, quem vai participar desse grupo? São as pessoas que têm fibromialgia, que já têm o diagnóstico. Então nós vamos trabalhar já diretamente com essas pessoas. Então a gente tem que fazer primeiro, né, esse trabalho de formiguinha, de conhecimento, de saber quem são essas pessoas, de levar essa informação. E também aquelas pessoas que não têm conhecimento, às vezes sentem essa dor e não sabem o que é, não sabem como procurar ajuda. Então às vezes pensa, é uma dor na coluna, não é, né, gente, é uma dor na lombar. E às vezes não, é uma fibromialgia e buscar o tratamento certo. Porque aí quando você busca o tratamento certo, tem-se melhoras, né? Essa paciente, hoje eu não atendo mais ela, que eu falei no início, mas ela está bem. Eu tenho contato com ela está bem, ela continua fazendo tratamento psicoterapêutico, fazendo uso de medicação, ela faz acupuntura. Então, assim, é um processo multidisciplinar. São todas as especialidades juntas para tratar de um problema tão sério que é a fibromialgia. Dentro de um contexto clínico, né, a gente sempre fala que a fibromialgia é um aumento da percepção de dor. Então, o paciente... a dor é uma coisa muito subjetiva, então não tem como a gente mensurar a dor de uma forma segura. Então, se o paciente fala pra gente que ele tem uma dor grau 7, a gente vai afirmar que tem grau 7. Se ele fala que tem um grau 10, a gente vai afirmar que é um grau 10. Então, assim, o tratamento da fibromialgia é um tratamento muito complexo. Então, vai incluir desde o clínico geral, ao psicólogo, ao fisioterapeuta. E como a Luciana falou, a fibromialgia também está relacionada a questões emocionais. Assim como outras dores crônicas que tem o próprio processo de somatização, você transforma uma coisa psicológica numa coisa física. Então, por exemplo, quando a gente vai viajar, a gente começa a usar uma dor de barriga.
É o mesmo processo que acontece para outras doenças. No caso da fibromialgia, você tem uma ansiedade, você gera uma tensão no ombro, por exemplo. Então, o paciente ele vai transformando toda aquela dor emocional dele numa dor física. Então, a gente precisa fazer um tratamento além de um consultório de um profissional só. Então, o paciente, normalmente, ele já vem medicado, seja com a pregabalina, com a ciclobenzaprina, com analgésico comum, né, Luciana? O paciente ele tem que estar acompanhado. Se for o caso, ser acompanhado por um reumatologista, um ortopedista, um neurologista também é interessante, né? A questão de falar sobre fibromialgia hoje é a quantidade de pessoas que tem que incidir dentro dos consultórios e que muitas vezes não tem um suporte da maneira que elas deveriam ter. Não porque não tenham, mas às vezes por não se preocupar, né? De procurar o serviço, né, Dana? Isso, a falta de conhecimento também, né? Do melhor tratamento, de como seria esse tratamento mais adequado, né? Então, a falta de conhecimento, eu acho que isso é um fator muito determinante. Né? Eu saber o que eu tenho, gente, ó, uma coisa extremamente importante, saber o que eu tenho, entender como eu funciono e saber como isso causa dentro de mim, isso é extremamente importante. Então, buscar sempre ajuda de profissionais, buscar um tratamento eficaz, buscar pessoas sérias que realmente fazem um tratamento, né, de qualidade, qualificado, porque é uma doença que quem sente é incapacitante, né, da Dani? A Dani falou, ela é incapacitante. E às vezes, uma coisa, a família às vezes não entende, o próprio trabalho hoje não entende, né? Ah, fibromialgia, o que é isso? Dor, isso é preguiça, isso é pessoa que não quer trabalhar. Então, às vezes, a própria comunidade, o próprio meio que a pessoa vive, não tem esse conhecimento e acaba dificultando ainda mais o processo de adoecimento dessa pessoa. Além de ajudar, pelo contrário, atrapalha mais. O que é isso? É besteira, isso é uma doença nova que inventou. E não é, né? Quem realmente sabe, nós como profissionais, a gente sabe, a gente atende pacientes que passam por isso, né? Tanto Júnior quanto Dardane, Luana, elas sempre falam, Maria também, Luciana, esse paciente tem, né, tem fibromialgia, como é difícil o tratamento, às vezes encaminham para terapia, porque é difícil realmente, até para nós profissionais, porque a gente precisa de uma gama, uma equipe, né, Dardane, para estar tratando dessas pessoas. Então o grupo terapêutico, eu acho que ele veio aí para ficar, para ajudar essas pessoas, e a gente está aqui, né, disposto, aberto, a ajudar, a melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho que o grupo ele tem uma potencialidade muito grande, ele tem uma potência muito grande, porque o grupo você vai ouvir outras pessoas que têm o mesmo problema que você. Então você não vai se sentir mais sozinha, né? Porque às vezes você tem um problema e parece que só você tem aquele. Então quando você compartilha, troca experiências, eu também sinto isso, eu também passo por isso, eu fiz isso, me ajudou. Então o grupo, ele tem essa potência de um estar ajudando o outro. Então esse é o objetivo maior do nosso grupo, é falar, as pessoas que estarem no grupo, falar de suas dores, de suas emoções, daquilo que te angustia, daquilo que te aflige, sabe? Aprender a lidar com suas emoções, mais do que nunca, gente, assim, todos nós passamos por adoecimentos, todos nós temos ansiedade, mas a maneira como isso vai impactar na vida de cada um é a maneira como lidamos com as nossas emoções. Eu tenho problema eu fico ansiosa, nesse momento mesmo eu estou passando por um problema de estresse, mas a maneira como eu lido com ele, é isso que é determinante. A maneira como eu lido com a minha alegria, com a minha angústia, com a minha frustração, com a minha decepção, com a minha autoestima, com o meu complexo de inferioridade que nós temos às vezes, com as comparações. Então, a maneira como eu lido com isso que vai determinar a minha saúde mental. Então, esse é o nosso objetivo desse grupo. Então, esse mês de setembro, nós estaremos nas unidades, nos PSFs, Júnior, Dardane, Luana, Fernanda, nutricionista, eu, os enfermeiros, estamos falando desse problema. Saúde mental na dor crônica. E contamos com a participação de vocês, comunidade, né? Para que, mesmo que você não tenha, mas procure saber o que é. Talvez você não tenha, mas tem alguém da sua família que tenha, um amigo, para você entender. Porque às vezes só escutar essa pessoa você já ajuda, só entender, só você validar as emoções do outro, você já ajuda o outro. O importante também, né, Luciana, é porque essa conscientização veio para tirar o estigma da doença, né? Já que a fibromialgia é um diagnóstico por exclusão.
Então o paciente ele vai passar por uma avaliação, seja com exames laboratoriais, exames de imagem, e muitas vezes já são excluídos outros diagnósticos. Às vezes o paciente tem fibromialgia, ele faz uma avaliação e não descobre outras doenças, porque não é uma doença que se diagnostica por um exame específico. Então é um diagnóstico por exclusão. Então às vezes os familiares eles não acreditam que o paciente tem a doença, né? Ou que você não é uma coisa palpável, não é uma coisa que você vê como nas outras doenças. Então o paciente ele precisa ter esse apoio até para quebrar esse estigma pessoal, né? Porque às vezes o paciente ele começa a achar que ele já tem uma doença muito mais grave do que ele tem, né, de fato. Então a conscientização vale para orientar também não só o próprio paciente, mas os familiares também. Júnior me fez recordar de um fato. Eu trabalhava na escola, na época, né, no antigo Luiz Eduardo, tinha uma menina que apresentou uma dor muito grave. Ela não conseguia levantar o braço nem para pentear o cabelo. Isso tem mais ou menos uns 10 anos atrás. E aí a gente, né, foi em Conquista, os médicos acharam que era um problema gravíssimo. Aí ela foi encaminhada para São Paulo, para os hospitais das clínicas lá em São Paulo, achou que ela tem um câncer. Ela não conseguia fazer isso, o braço dela não vinha, que era uma dor insuportável que ela sentia. Na época ela deveria ter por volta de uns 12, 13 anos. E aí eu me lembro desse caso, até hoje, né, eu tenho contato com ela, e aí ela ficou no hospital da clínica, a mãe a levou, eu acho que ela ficou quase um ano lá em São Paulo, fez todo, igual o Júnior falou, é um diagnóstico por exclusão. Ela fez todos os tipos de exames que você pode imaginar. No final, o diagnóstico foi fibromialgia. E aí, conhecendo depois essa menina, essa família, né, porque a questão ambiental também, né, a fibromialgia, ela tem um dos sintomas, né, os sintomas que influenciam a fibromialgia, a questão da hereditariedade, problemas emocionais e ambiental. E aí o contexto familiar dela era muito conturbado, pai alcoólatra, problemas financeiros. E aí tudo isso, né, juntou esse globo de emoções, que juntou essa somatização, que juntou na fibromialgia. Então, assim, saber do diagnóstico é importante, porque a partir do momento que você sabe o que você tem, você consegue melhor lidar com o seu problema. Então é isso, eu me despeço, estamos aqui abertos, contamos com a participação da comunidade, de todos vocês, para esse projeto, assim, que eu acho que é um projeto maravilhoso, que vai ajudar muitas pessoas da nossa comunidade. A Dani quer também falar? Todos, né, como o Lu falou, estão convidados, que o nosso objetivo também principal é que esse grupo abrange a quantidade maior de pessoas possíveis, para que a gente esteja orientando, né, essas pessoas para que a população em si conheça o projeto e entenda melhor sobre o que é fibromialgia e a dor crônica